O propósito da venda é transformar pessoas. Eu fui transformada. Essa mulher apática, essa mulher sem expressão alguma, se tornou uma mulher extremamente expressiva. Você tem um mês para fazer 10 vendas. Se não, tá aqui a passagem. Eu pensei em desistir. Foi quando pensei em desistir que eu entrei diferente. E quando eu entro diferente, eu fico em segundo lugar por um picareta. Mas é isso. Investir em pessoas é o melhor investimento na construção de teu negócio. Vendedor pronto não existe. Uma Samantinha pronta não existe. Um Arthur pronto não existe. Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do podcast Spur. Fizemos o primeiro episódio alguns dias atrás, tivemos bons feedbacks, bons comentários ali e decidimos fazer uma segunda edição, também especial, também com uma pessoa que não dispensa apresentações, dessa vez com minha sócia, Samantha Sanches, uma pessoa que eu tenho a honra de estar há 6 anos caminhando, argentina com coração brasileiro, vendedora, empresária, mãe. Então eu quero apresentar essa pessoa aqui para vocês e ter um tempo aqui de conversas profundas. Muito bom estar contigo. Que aperto. Muito bom. Obrigada, Dona Eduardo Carmo. Não tem como começarmos diferente a não ser você se apresentando. Quem que é a Samantha Sanches? Quem que é a Samantha Sanches? Samantha Sanches hoje é uma, como você bem colocou, né? Eu sou argentina, mas brasileira de coração, mãe de 2 candangas. Candangas não, brasilienses, porque elas são daqui, de Brasília. 2 princesas, uma de 12, outra de 4 anos. Casada há 20 anos. Falar amor à primeira vista, mas se apaixona à primeira vista e cada vez mais fortes, mais alinhados, mais firmes. Filha, hoje, do nosso Pai, do Senhor, Deus, e líder, empresária, vendedora, com muito orgulho hoje eu entendo o poder dessa profissão, sem nenhum tipo de preconceito, receio, né? E eu me considero uma guerreira, com muita fé, lutando até o final para conquistar o que já é meu. É isso. Talvez as pessoas estejam vendo aqui pela primeira vez e pensando, né? Pô, tá falando muito bem o português, você é uma argentina, né? Uhum. Conta pra gente, Samantha, como é que foi o teu início, né? O que te trouxe até o Brasil? Então, para você falar o que te trouxe até o Brasil, alguma coisa foi na Argentina te tirar de lá. Muito bom. Muito bom. Você quer saber o início de como foi a minha carreira profissional? Qual que é o início da tua história? Por que tu veio parar no Brasil? Muito bom. Eu vou voltar só um pouquinho antes de conhecer o Arthur, né? Porque, na verdade, eu cheguei a ser contratada como administrativa numa empresa, onde foi muito abusada psicologicamente pelo chefe, pelo dono da empresa, com autoestima extremamente abalado. Eu tinha 19 anos na época, então era uma adolescente, não tinha estrutura emocional nenhuma. Uhum. Aí depois fui garçonete da própria faculdade, eu me sou formada em marketing e fui atender o anúncio com o único objetivo, Eduardo, ganhar dinheiro para juntar esse dinheiro, fazer o meu último ano na faculdade, que lá na Argentina se chama licenciatura em comercialização, que é um mix de comércio exterior, administração de empresas, marketing e relações públicas. Uhum. Então era o último ano, onde eu ia ter uma formação, e eu iria morar na Espanha. Eu tenho dupla nacionalidade, por conta da descendência de meu pai, Sanches. E aí, lá na Argentina, 2006, enfim, a crise de 2001, estava só começando, 2006 já estava, a falta de perspectiva era muito grande. E quando eu atendi o anúncio, na época na WhatsApp, o Arthur foi escalado aí pelo
pelo Flávio Augusto para poder expandir a WhatsApp internacionalmente. E ele fez o processo seletivo. Só que nunca imaginei que uma empresa investia em treinamento de pessoas, investia em desenvolvimento de pessoas. E ao mesmo tempo que isso me encantou, quando eu comentava, né, assim, para minhas amigas, e minha mãe, meus familiares, eles não acreditavam que uma empresa investia. Na cabeça deles, eles estavam só lavando minha cabeça. O brasileiro mentiroso, brazuca, né? O brazuca mentiroso, ele está querendo algo mais contigo. Eu falei, vai, tomara, né? Porque eu já estava apaixonada aí pelo Arthur, mas ele nunca não, né? Demorou 7 meses para de fato acontecer alguma coisa. Mas eu me apaixonei pela profissão. Naquela época, só fazendo um parêntese, era uma contratação para você fazer o quê? Era vaga de marketing, de vendas? Muito bom. Era para vender um curso de inglês sem eu falar inglês. Isso que fazia menos sentido para minha mãe, né? Como você vai vender algo que você não domina? E para mim, qual o problema? Porque eu fico pensando, né? Um ginecologista, eu sempre dou esse exemplo, né? O ginecologista, imagina, Eduardo, o ginecologista não toma todos os anticoncepcionais, não coloca o DIU para experimentar se é bom ou não, e mesmo assim ele consegue trabalhar tranquilamente. Então, um profissional de vendas não precisa ter domínio do produto, mas não precisa ser fluente no inglês. Mas era para vender cursos de inglês. Na época, num país que estava destruído, num país onde estava destruído, onde tinha inúmeras escolas, a profissão que hoje nós temos de vendas, o processo de venda atual começou nos Estados Unidos e foi aperfeiçoado por um argentino, que é o Leon Goldberg. Então, o argentino tem uma expertise no comercial. Então, o que significa expertise no comercial? Ele não tem pureza. Ele não acredita nas pessoas. E eu tinha uma pureza que eu acreditei no Arthur. E eu acredito que essa pureza de eu acreditar no Arthur, essa vontade de vencer, porque estava disposta com 21 anos a morar num outro país em prol de vencer. E eu acredito que essa minha fome, meu brilho no olhar, a minha pureza de acreditar em cada palavra que o Arthur falava, e eu ver o meu desenvolvimento de alguém que não sabia falar, não sabia se comportar assim a nível, até eu falava falo, né, até hoje, eu era uma porta falando, Eduardo. Eu não tinha expressão facial, eu não tinha oscilação de voz, não tinha expressão corporal. Tudo que sou hoje não existia lá na época. Eu fui totalmente treinada nos mínimos detalhes, até entender que essa pessoa que era antes de conhecer o Arthur é uma pessoa totalmente oprimida. Uma pessoa que se moldava muitas vezes aos lugares. E eu entendia que eu tinha uma voz, e a venda de fato potencializa, né, os 6 purposes que a gente traz como essência do esporte. O propósito da venda é transformar pessoas. Eu fui transformada. Essa mulher apática, essa mulher sem expressão alguma, se tornou uma mulher extremamente expressiva. É só um olhar que a gente já se comunica, são vocabulários que a gente vai desenvolvendo. Mas o ponto é que naquele momento a minha pureza e a minha vontade de vencer me fizeram acreditar numa pessoa que investiu em mim. Se não fosse pelo Arthur ter investido em mim, eu não sei onde eu estaria hoje. Então, naquele momento, você era uma pessoa querendo ir para a Espanha, porque tem dupla cidadania, então iria para uma terra que também é tua, mas basicamente tu queria morar na Espanha. Você encontra uma oportunidade de trabalhar com vendas, se conecta com a cultura e você começa a vender, começa a mudar a expressão. Mas qual que foi o processo de transição para você vir parar no Brasil?
que aconteceu? Muito boa pergunta. Que isso que aconteceu, muitas coisas aconteceram, né? E muito rápido, aqui nessa profissão acontecem as coisas muito rápido. O Arthur já tinha um bom tempo lá na Argentina, ele já fazia processo seletivo direto, por conta dessa falta de pureza do argentino, essa falta de pureza, não é do argentino, né? Eu acho assim, da natureza humana, o medo de ser enganado. Então, eu via que estava difícil implantar essa cultura na Argentina. Eu conseguia enxergar, mas eu consegui ter um resultado relevante lá, uma constância de vendas. Lá, o franqueado conseguia olhar com expectativa, mas eu não sei o que aconteceu de fato nos bastidores. O ponto crucial é que, depois de 7 meses, a gente se envolve pessoalmente. Eu, Arthur, eu já estava, desde o processo seletivo, desde o bom dia dele, eu já estava assim, apaixonada. Mas eu entendia que existia um respeito na liderança, que dentro do trabalho não faria sentido nenhum, até porque eu de fato estava entendendo o meu desenvolvimento profissional e eu entendia a importância de eu não me desviar do caminho, e não faria sentido ter um caso no trabalho. Mas essa questão que aconteceu depois de 7 meses, a gente se envolveu pessoalmente. Depois de a gente se envolver, dá 2 meses, a Arthur comunica que ele está saindo da Argentina e vai morar em Brasília, por comum acordo com o franqueado da WhatsApp de Brasília. Até então, Samantha ficaria lá. Assim, entre nós, você é homem, não sei se já aconteceu isso contigo, mas muitas vezes para o homem é muito fácil descartar as mulheres. E, de fato, talvez eu seria mais uma na vida do Arthur. Só que para mim, o Arthur não era mais um. E depois de 2 meses, fala, eu quero ir. Que é isso que eu preciso fazer. Aí mandei e-mail na época, enfim, protocolo, né? De uma empresa normal, só que a WhatsApp nunca foi uma empresa normal. Mas mandei e-mail para o Flávio, mandei e-mail para o Mário, para o Ed, para o Miguel, que eram os diretores, o dono da empresa. E nunca recebi resposta. Na verdade, o Arthur recebeu que não falava português, ainda não era gerente, eu estava no processo de formação, de construção da carreira executiva na WhatsApp, mas já tinha um resultado. E o Arthur me conhecia, não só pessoalmente, mas se conhecia a minha garra de bater uma meta, de trabalhar muitas vezes até 11 horas da noite, lá na Argentina. Se janta às 10, então eu trabalhei até às 11 bem, porque é normal. E a gente ficou 3 meses separados, mas o franqueado de Brasília entende de fazer um investimento. É como se o dono do clube estivesse trazendo um jogador de fora para jogar na empresa, entendeu? Uhum. Só que existe uma realidade, eu tinha 21 anos, não sabia falar português, e naquele momento a gente não tinha anunciado a nossa relação publicamente, então na verdade era só uma vendedora, tinha por que eu ir em Brasília. Mas durante esses 3 meses eu me dediquei de uma maneira que eu não me desvinculei. Só que eu saí da WhatsApp da Argentina e eu comecei a estudar português todas as semanas. Eu aprendi o português escutando música e lendo a música, né? Então, como Apetite voraz de vir para o Brasil. apetite voraz de me manter dentro dessa cultura. Eu não sabia se ia dar certo com o Arthur, porque depois de 3 meses separados, acontecem muitas coisas, né? Então, realmente, a gente, quando começa a separação, começa a pensar plano A, B e C. Mas eu vim entendendo que eu não tinha absolutamente nada a perder, só tinha a ganhar. Só que tem um detalhe. Depois de 3 meses eu chego aqui, isso foi em novembro, eu solicitei mais ou menos em novembro, de fato. Dia 24 de fevereiro de 2007, quando eu chego aqui em Brasília, eu me deparo com um franqueado com minha passagem de volta. Falando assim, Samantha, muito bom, tá aqui a oportunidade que você pediu, que o Arthur me convenceu
de te dar, mas você tem um mês para fazer 10 vendas. Se não, tá aqui a passagem. Tá bom. Dia 24 era sábado. Domingo fiz um tour por Brasília. Brasília, cidade turística, não é. Amém. Segunda-feira começo a trabalhar frio. Tá, não, vamos aí, para. Tu era argentina, não falava português direito, tinha 3 meses Mas eu tinha tentando decorado o aprender. script. Eu tinha decorado o script. Uhum. E a principal O pergunta. problema de decorar o script é que pode chegar um momento em que a pessoa te faz uma pergunta que não tá no script, né? Ainda para essas perguntas eu estava preparado. O problema é que eu estava muito fora. Muito bom. Então tu tinha acabado de chegar no Brasil, falava um pouquinho de português que tinha aprendido em 3 meses, com música. Isso. Tinha passagem de volta já comprada, porque se não desse certo, em um mês tu voltava pra Argentina. E tu começa a prospectar a frio. Pra quem não sabe o que é prospectar frio, explica o que é prospectar frio, pra começar. Pessoas que não me conhecem, pessoas que não conhecem a empresa e pessoas que a gente não sabe se tem interesse. É um Era número uma lista que tu encontrou e tu ligou. Isso. E aí eu faço a primeira agenda para terça-feira. Uhum. Uma arquitecta. Aí o Arthur vem em prol de intérprete. Só que para quem conhece Brasília, a primeira reunião que eu fiz foi no CONIC. Traduza pra quem não conhece Brasília. O que é o CONIC? O CONIC, na época, era o point das prostitutas e traficantes aqui em Brasília. Né? Só que eu fiquei sabendo isso bem depois. Ainda bem, porque senão eu teria ido, entendeu? Essa história de que a abelha, né? A abelha só voa porque não sabe que não pode voar. Então, naquele momento, eu fui lá, primeira reunião, arquitecta, prestava serviço para o governo. Uhum. Não me lembro o nome, mas foi muito interessante porque ela chegou no onboarding da escola e ela não entendeu nada do que eu tinha falado. Ela só entendeu que era inglês, 18 meses e que tinha que pagar no final. Mas ela estudou durante muito tempo e foi bem sucedida, vendo? Não, calma, tu não finalizou a conversa. Ah, Ela entendeu que era 18 meses, que era inglês e que tinha que pagar no final. isso. E ela pagou no final? Ela pagou no final, claro. Vai pagar no final. E passou indicações. Muito bom. Só que esse foi meu início, né? E, resumindo a história, ele me colocou uma meta de 10, eu faço 12. Ok. Eu trabalhava de 9 horas da manhã até 10 horas da noite na escola, e quando chegava, no início eu morava na casa do franqueado, porque ele também não estava tão bem financeiramente, então ele estava já fazendo esforço me trazendo, e eu morei na casa do franqueado, junto com a esposa, com o filhinho, e eu ficava trabalhando até 11 horas da noite para trabalhar, para prospectar aqueles estudantes que saíam da faculdade. Então, eu tive um esforço a mais no início. Por mais de que eu não sabia falar, não sabia me comportar, não sabia essa comunicação corporal, eu tive um esforço muito grande para conseguir atingir o resultado que demorou mais do que talvez para outras pessoas tivesse mais rápido, né? Demorou para ter o resultado pelo nível de esforço que eu tive que fazer no início. Que eu considero que esse tipo de experiência, esse tipo de esforço fez toda a diferença para a Samantha de hoje, a nível de mentora de vendas. Porque se não tivesse passado por todas essas dificuldades, eu não teria a autoridade que eu tenho hoje. Em relação a treinamento, em relação a esses gatilhos mentais que a gente tem que ter para enganar a nossa mente e poder, esse padrão mental, para reagir de uma maneira diferente nessas adversidades, nessas dificuldades que a gente tem, né? Ou seja, vamos lá, de lá pra cá são 20 anos. De lá para cá, 2006. em Brasília, são 19. Em Brasília, Na profissão, são 20 anos. Perfeito. Em 20 anos na profissão, já pegando esse gancho,
o Arthur no podcast passado. Inclusive, se você não assistiu ainda o outro episódio, te recomendo fortemente que depois que terminar esse aqui, dá uma passadinha ali e assista também a história, os bastidores da construção do Arthur. Mas, recapitulando aqui, nesses 20 anos, qual foi a tua relação com o Flávio? Porque tu trabalhava na empresa do Flávio também, né? Então, qual foi tua relação com o Flávio? Tu chegou a ter tempos com o Flávio, se encontrar com ele? Qual foi a tua relação com ele nesses 20 anos? Eu começo em março, lá na WhatsApp, em setembro tem um evento da WhatsApp. E aí, ele me colocou uma meta para eu ir como trainee, para eu conseguir enxergar o macro da empresa. Eu era trainee, Vamos lá, eu não era só para gerente. recapitular. Março tu começa lá na Argentina, setembro lá na Argentina ainda que você Aí na estava, Argentina. e aí você vem ao Brasil para esse evento. Para esse evento, eu tive que bater uma meta. A minha última matrícula foi minha mãe, claramente. O familiar. Mas ele estudou também, mas sabe. Aí o que acontece? Eu encontro com Flávio na escada. Ele descendo e eu subindo. E eu, Arthur, essa Argentina, essa treininha que estou treinando. Ele fez assim: eu quero te ver no próximo evento como gerente. E eu falei, cara, estou tão longe. Beleza. Setembro, novembro, o Arthur vai embora. Eu chego em Brasília em fevereiro. O próximo evento era em maio. Eu não bati minha primeira cota. Eu não fui no evento. Eu não tinha coragem de olhar para a cara do Flávio e falar, cara, eu não bati. Então, inicialmente foi o dono da empresa. Aí, durante muito tempo, assim, essa cultura de vendas, a gente começa a se relacionar e começa a acessar e começa a ter acesso a outras mesas a partir de resultado. Não é porque sou bonitinho, sou boa gente. E aí, em setembro, no outro evento, nós temos essa foto registrada. Mas isso foi a primeira foto, né? Mas eu trago essa foto, olha isso. Muito legal. Deixa eu ver se consigo mostrar para a câmera aqui. Vê se consigo mostrar. Foi quando eu cheguei, não, um pouquinho mais perto. O time vai colocar aí, não? Bem, e aí eu cheguei a gerente e eu estive com ele. Nesse evento, ele conseguiu apertar todo mundo. Imagina uma Argentina fazendo mais venda que centenas de brasileiros. É claro que o nível de esforço que eu tinha era muito maior. A pessoa me desligava na cara. Até hoje acontece isso, imagina. Imagina lá na época, né, Guilherme? Então, o nível de resiliência era muito grande. Só que, durante esse processo, na WhatsApp, a gente ficou até 2017, né? Então, foram 10 anos, praticamente, na WhatsApp, 11 anos. Durante esse período, eu consegui trabalhar, eu não tive a liderança direta do Flávio, mas a minha relação é demonstrar o resultado a partir dessa venda ativa, conseguir ser exemplo e usar o meu exemplo para impactar outras mulheres, outras gerentes comerciais. Então, a relação, eu acredito que do mesmo jeito que eu admiro, e ele tem resultados absurdos, mas ele conheceu uma Samantha que a maioria hoje não conhece, não consegue enxergar. Então, como ele acompanhou todo o processo, lá no encontro na Argentina, quando a gente é apresentado na MLS, ele reconhece essa carreira profissional, esse nível de impacto que, a partir do meu exemplo, eu consegui impactar outros vendedores, outros gerentes, e times de vendas foram desenvolvidos a partir desse braço chamado Samantha Sanchez, que eu fui a ponteira durante muito tempo, né, do Arthur. Eu sou das antigas ali, ao acompanhar o Flávio, né? Eu conheço você e o Arthur 2020, quando eu mudo para Brasília, né? Me mudei para Brasília em março de 2020. Só que antes disso, eu já conhecia GV, já conhecia o Flávio Augusto
do vídeo no YouTube que ele falou que ele faria com 18 anos. Eu vi o vídeo justo com 18 anos. E uma das coisas que eu conheci do Flávio foi o meusucesso.com, que era uma plataforma que ele tinha de estudo de cases de sucesso. E por uma coincidência, tinha um case de estudo de uma pessoa chamada Samantha. Como é que é essa história? Tu já foi case? O que te levou a ser um case? Muito No bom. meusucesso.com. Muito bom. Acredite ou não, mas eu nunca vi o capítulo. Acredita, né? Na verdade, o Flávio vem de WhatsApp, né? E 2013, né? 2013. No 2016, é o processo de volta. E naquele momento, eu cansei de vender cursos de inglês. Naquele momento, eu já entendia que o processo de venda que a gente tinha se encaixava em outros negócios. Mas o Arthur me traz, não tem problema, você pode pendurar a chuteira, mas tem que sair vencendo. Quando acontece essa conversa, eu falo, não, beleza, então deixa. Eu vou sair vencendo. Cara, cavalinha, comecei a fazer o que tinha que fazer, ligar a quantidade de pessoas necessárias, fazer a minha agenda, ajustar o processo, e o fato de tomar a decisão de sair e falar, cara, vou entregar o meu melhor, me levou no nível de performance de 16 semanas da competição. Durante as 16 semanas eu fiquei praticamente todas as semanas no ranking, inclusive competindo com nosso amigo, irmão Davidson Carvalho. Naquele momento eu competia com ele. E, claro, entre outros executivos, né? Mas eu estava muito focada em dar o meu melhor. Só que nesse dar o meu melhor, imagina, me desapaixonei. Não sei se existe essa palavra, mas me desapaixonei da matrícula. Eu cansei. Só que eu não tinha cansado da matrícula. Eu tinha cansado de fracassar. Eu tinha cansado de ser mais uma na multidão. E quando decidi fazer o que tem que ser feito, que era ligar, era agendar, era não tomar bolo, era pegar indicações, ele era ligar para as indicações, era fazer agenda, era manter a constância, eu comecei a virar uma monstrinha, Eduardo, que eu nunca tinha feito. Nesse meio caminho, o Flávio volta a comprar o WhatsApp. E nesse evento, que era justo da competição, ia ser praticamente o primeiro evento da volta. Depois da volta do Flávio. Então tinha mais um motivo. Questão de que quando eu chego lá, eu não sabia que, na verdade, o case do meusucesso.com é o endomarketing da WhatsApp, e eu entro como esse case do que uma competição, do que o endomarketing, do que essa cultura faz na vida das pessoas, que tem um brilho no olhar e que acreditam que é possível, sim, ter a vida transformada a partir da venda. Então, foi muito relevante, porque a partir de uma decisão de não quero mais, eu decidi sair vencendo, e eu simplesmente me reapaixono pela matrícula, e eu começo a entender os desvios, eu começo a entender a quantidade de dispersões, eu começo a entender quantas pessoas eu estava impactando por ser exemplo. Eu me reapaixonei. Então, o Flávio ter me trazido como case no meusucesso.com foi claramente sabe aquele negócio, você também pode? Pô, se essa argentina conseguiu, não foi ele não falou isso, né? Mas se essa argentina conseguiu, qualquer um consegue. E de fato qualquer um consegue. Que tiver fome e que estiver decidido a vencer numa medida totalmente diferenciada. Uhum. Então, é isso, eu senti que o Flávio usou muito esse exemplo para inspirar as outras pessoas a investir em pessoas, a trabalhar esse endomarketing, e essa foi a história do meusucesso.com. Muito bom. Eu vou pegar um trechinho aqui que você falou, que você traz, né, que lá em 2016, só para recapitular aqui a linha do tempo, né? A gente começa ali em 2006, na Argentina,
Você atende um anúncio para ser vendedora, 2007 vem para o Brasil, começa a se desenvolver, tem todos os desafios, ainda mais desafios potencializados por vir de outra cultura, é uma Argentina em solos brasileiros. E a gente chega em 2016 aqui. Só que tu trouxe algo bem interessante, que ali você já pensava que essa cultura ela poderia ser implementada em outros segmentos, em outras áreas. Como é que surgiu na tua vida você sair de um papel de executiva, numa multinacional, uma executiva na área de vendas, para se tornar uma empresária que ensina outros empresários a implementar também essa cultura? Como é que foi essa mudança dentro da tua vida, dentro dessa trajetória? Muito bom. Foi bem orgânica, assim, não vou inventar uma história porque não é. Foi muito orgânica a partir de treinamento que a gente fazia constantemente. A gente ainda não é aquela potência na rede social, mas por alguns vídeos que a gente postava, a gente começou a chamar a atenção de alguns empresários. Como na pandemia? Não sei se eu entendi direito a pergunta, mas como na pandemia vocês vendem tanto? Como na pandemia vocês têm tantas pessoas vendendo? Isso era 2020, 2020, 2020. E isso chamou a atenção. Só que, como eu trouxe anteriormente, lá no 2016, eu já enxergava que o processo de venda que a gente faz se encaixava. Não sei se essa era a ideia da pergunta, mas trazendo, né? No 2016, durante toda... Eu matriculei muito empresário. Que o empresário ficava apaixonado pelo processo de venda que a gente aplicava. Uhum. Ficava apaixonado. Como assim? A pessoa não entendia nada. Em uma hora o cara pega meu cheque e vai embora. Se a gente não tivesse seguro de nossa índole, qualquer ladrão faz isso. Isso é verdade. Mas esse processo de venda, de encurtar o tempo da venda, de ser mais efetivo e cada vez mais enxergar que tem muita empresa com bom produto, mas por não saber vender, ela não cresce. Isso é uma crença que eu já tinha desde então. Só que eu estava muito fechada com o crescimento e na expansão da WhatsApp em Brasília, muito fechada. Eu entendi a importância, a relevância que a gente já estava tendo, né, na WhatsApp e o poder aqui em Brasília a nível da expansão. Tá? E aí, quando a gente entra na pandemia e a gente deixa de vender curso presencial para curso virtual e desenvolve outras habilidades, sempre se tratou de pessoas. Uhum. Não se trata do produto. E aí, Dudu, começa a vir no nosso coração, cara, tem muitas empresas que precisam de nós e Deus abre na minha memória esse sentimento de 2016. E eu trago isso para o Pô, amor, lembra que eu te trouxe que, imagina isso em clínicas, em outro tipo de empresas. Claro, não fazia a menor ideia como seria o treinamento, se era consultoria, mentoria, naquele momento era tudo muito confuso, consultoria e mentoria, mas eu entendia que tinha muita empresa quebrando por não saber vender e eu entendia que nós passamos por tudo isso para poder ter autoridade para ensinar isso. Uhum. E a gente começou bem de baixo mesmo, assim, com pessoas do nosso entorno que já conheciam a nossa história, a gente começou a desenvolver, a adaptar o processo de venda de inglês, de educação para planejamento financeiro, para academia, para venda de carro, para clínica, para infoproduto, para óticas. A gente começou a adaptar processo de vendas. Eu me especializei nessa modelagem para encurtar o tempo da venda, ter um aumento na taxa de conversão e, principalmente, simplificar o processo de venda para se tornar escalável e, de fato, poder treinar outros vendedores. Essa é a minha expertise hoje. Com o Arthur liderando esse projeto,
traz uma outra visibilidade macro para os empresários conseguirem enxergar que uma empresa pode vender. A pessoa, os empresários que hoje nós lidamos são empresários bem-sucedidos, até aqui. Quando eles começam a entender o poder dessa cultura da venda ativa, que não é vender na sazonalidade, não é vender com promoção, não é vender só no tráfego, só no clique. Através da venda ativa é vender todos os dias, através dessa mentalidade, desse padrão mental, junto com técnica e junto com o ambiente, a gente está conseguindo, que isso é o que eu sinto, falei isso muito com o Mário, que a gente está conseguindo dissipar, é a palavra? Espalhar essa cultura em todos os nichos. Isso tem me deixado apaixonada e, graças a Deus, há muito tempo não se trata do dinheiro, mas continua se tratando das pessoas e da quantidade de empresários que a gente tem salvado, né? Porque é muito pobre empreender por dinheiro. E hoje, pelo que tu comentou lá atrás, quando iniciou em 2020, 2021, era muito focado em ajustar processo de vendas para essas empresas. Ou seja, eu pegava um processo de vendas, modelava para outros segmentos. Hoje, o principal objetivo do programa de mentoria segue esse mesmo ou mudou um pouco essa perspectiva? Vai além disso? Como que você enxerga atualmente? Muito bom. A gente começa pelo começo, né? O ROI, ele precisa ter retorno de investimento rápido. Então, para isso acontecer, de fato, o processo de venda é básico para ele sentir uau. Ele faz resultado absurdo. A gente minimiza, né, o que a gente faz, mas é um impacto muito forte nas empresas. Mas isso é o início, porque na verdade isso é essa forma que o empresário começa a aprender a fazer processo seletivo, ele começa a desenvolver um caminho dentro da empresa que cria uma perspectiva para os vendedores. Então essa perspectiva traz um porquê a mais trabalhar, então ele começa a ter um time engajado, ele começa a ter uma empresa mais robusta através da rotina que nós conseguimos implantar dentro das empresas, fortalece o empresário, não como empresário, e sim como líder. Mas não se trata da venda, se trata do empresário liderar a própria empresa e não terceirizar isso para qualquer outra empresa ou para qualquer outra pessoa. É o dono que tem que liderar a própria empresa. E o departamento comercial, nós sabemos que para muitos negligenciado, né? Mas não é o puxadinho, é o rol principal que muitos deles não cuidam. Só que hoje é processo de venda, hoje processo seletivo, plano de carreira, o comissionamento hierárquico. Só que eu considero que são 3 pilares o esporte hoje, né? Que é o processo de venda, a parte técnica, né? Processo de venda, processo seletivo, padrão mental. Se não tiver uma mentalidade forte, se não tiver uma visão do porquê fazer, ele desiste muito rápido. Todos nós, na verdade. E o ambiente. Hoje, dentro do esporte, nós conseguimos desenvolver uma competição, desenvolvimento pulsante. Ele está em todo momento pulsando, formando pessoas, atingindo recordes, nível de faturamento absurdo através do ambiente que a gente gera, faz com que o nível de engajamento dos vendedores, dos gerentes, dos donos seja absurdo e que eles não parem de vender nenhum dia. Então, o nível de robustez das empresas que estão sendo fortalecidas a partir do esporte está sendo muito sólida essa construção. Falando nessa construção, o slogan do Spur muito bom. É formar para performar. Conheci a história do Arthur no detalhe. Hoje, conhecendo a tua história, a minha história também vem muito da mesma linha, mesmo contexto de formação. Todas envolvem a formação de pessoas, né? É investir
Como se fosse pegar um barro ali e investir naquilo ali para que ele se tornar um vaso, uma obra de arte. Não é um garimpo, não é você ir lá e ficar procurando a pedra preciosa. Dentro da tua percepção, o que é formar para performar para você? Muito bom. Eu vou trazer um pouquinho na nossa história, né? Porque nas nossas histórias se entrelaçam. Pensa uma gelatina toda deformada. Aí, que isso deformada? Caráter deformado? O jeitinho? Desiste fácil? Fala para dentro? Se veste de qualquer jeito? Então, são características deformadas da própria pessoa. Até que entra num processo seletivo. Até que entra nesse ambiente de formação. Que vai formar o quê? O caráter, a resiliência, a vontade de vencer, a fome, a ambição, a visão, a oratória, o jeito de resolver problemas. Então ele começa a tomar uma forma muito mais sólida para qualquer construção. É impossível performar na maior potência sem ter sido formado com essas características. Por isso que eu falo que não é formar para performar somente, é performar, porque também vai vender, para ser formado. Então, é uma via de mão dupla. A gente forma, né? É o infinito. A gente forma características para performar, mas para formar as características precisa performar. Então, é constante. Então, é um crescimento, não é em círculos, e sim em ciclos. Então, para mim, formar é isso. É formar o caráter, é formar a resiliência. E eu vejo isso, sabe, uma lupa, quando a gente vai e quer queimar uma folha, se não tiver o foco bem, a mira certa, cara, e não deixar passar detalhes, constância. Então, existem muitas características que nós não aprendemos em casa. A maioria, pelo menos na minha casa, eu não aprendi. Minha mãe investiu no esporte, eu aprendi muita coisa no esporte, mas na adolescência eu me perdi. Então, e isso, nós temos essa responsabilidade. Infelizmente, eu vejo muitos empresários que, mas esse trabalho não é comigo. Se você quiser performar, esse trabalho é teu. De formar alguém deformado, que não sabe falar, não sabe vender, não sabe nada, e você forma a nível técnico, padrão mental, e o ambiente forma mulheres empresárias, mães, esposas, de mão cheia. Então isso para mim é formar. Muito bom. Já estamos nos encaminhando aqui para a reta final desse episódio, deixando o melhor para o final. Acho que essa é uma pergunta muito importante. Antes disso, se você acompanhou até aqui, quero te convidar a comentar, deixar o teu feedback. É sempre muito importante saber para você qual foi a experiência de acompanhar esse episódio e, obviamente, te convidar também a copiar o link, convidar outras pessoas para também conhecer essa história e conhecerem bastidores de quem construiu, segue construindo. Então vamos lá, para talvez a pergunta mais importante aqui desse dia, que eu acho que talvez não estava preparado para essa pergunta. Como que é para você, mulher, mãe, empresária, que além de ser uma empresária que está no campo de batalha, se submete à liderança do marido, como é que é você empreender como mulher e o que você diria para mulheres que estão acompanhando aqui como orientação e direcionamento para que elas tenham mais fluidez ainda vivendo o empreendedorismo? Não é nada fácil, porque dentro da minha história eu comecei a minha relação com o Arthur sendo liderada dele, sim. Só que quando a gente vai crescendo, vai ganhando uma robustez, a gente tende a se perder no caminho, pela soberba, porque a gente acredita que consegue fazer sozinha, e a gente vai e volta, vai, avança e retrocede. Mas eu considero que hoje
a divisão das funções dentro de casa são determinantes para a fluidez, tanto da casa como dentro da empresa, eu ser liderada e também liderar as outras pessoas. Então, determinar muito bem os papéis é o básico, bem feito, que sustenta a construção da minha família, de meu casamento e da empresa. Então, durante muito tempo me procurei ser excelente em tudo, né? Eu não me permitia falhar nas vendas, não me permitia falhar na liderança, não me permitia falhar no meu corpo, não me permitia falhar no meu casamento, não me permitia falhar no financeiro. E, por consequência, eu me falhava em tudo. Porque eu estava muito na força. Eu acreditava que eu sozinha, eu conseguiria dar conta de tudo. E a partir do momento que eu começo a me relacionar mais com Deus, e Deus começa a ser o centro da minha casa e da minha empresa, eu entendo de que Ele está sustentando a empresa e a minha casa, independente de mim. Isso me traz uma leveza. Tá, então beleza, tocou a minha parte. Eu vou fazer o meu melhor como mãe, que não sempre vai ser perfeito. Vou dar o meu melhor no meu casamento, que não sempre vai ser perfeito. Eu vou dar o meu melhor na liderança. Então, saber lidar com as frustrações é uma questão de alinhamento de expectativas. Por isso que eu falo, as funções são determinantes, o alinhamento de expectativas é determinante, mas entender que eu não estou no controle de tudo também é determinante, entendendo que eu preciso me esforçar para a excelência. E quando não acontecer do jeito que eu estipulei, não é para me frustrar. E isso tem fortalecido muito minha casa, porque eu não desconto essa frustração nas minhas filhas, eu não desconto essa frustração no meu esposo, eu alinho novamente as expectativas e no dia seguinte vamos de novo juntos. Então, essa divisão de funções para mim fez muita diferença. Centralizar Deus em todas as coisas fez muita diferença. E não me cobrar de uma maneira exacerbada fez muita diferença. E um dos maiores desafios, que assim vou compartilhar aqui, que eu acompanho algumas mulheres que são casadas e empreendem junto com os esposos, não é só uma dor das empresárias, nem das esposas dos empresários, mas uma dificuldade que a gente tem de parar o esposo, me ouve. Só me ouve. Só me ouve. Se eu estiver lavando a louça e o Arthur estiver do meu lado, tomando um vinho, me ouvindo, é o melhor momento que eu tenho. Então, ouvir as suas esposas se esvaziarem, para mim isso fala muito. Isso tem sustentado também o meu casamento. Ou ouvir, ou ser ouvida. Então, claramente que não é fácil, Dudu, ser liderada, ser mãe, ser empresária. Mas a gente vai administrando as nossas frustrações a partir desses 3 detalhes que eu falei. Muito bom. Muito bom estar com você aqui até esse momento, tá? Uma frase que eu costumo falar e repetir é: para um ouvido atento, testemunho é aula. Que não seja só um testemunho, uma história que você acompanhou aqui, mas que seja uma aula daquilo que você tem que fazer. Qual o elemento prático que você vai aplicar de imediato? Se pergunte isso, exercite isso agora, anote aquele diferente que você vai fazer, o que a mais você vai fazer a partir de agora para transformar a tua realidade em uma realidade de ainda mais potência em resultado. Para a gente finalizar, recado. Teu recado final para aquela câmera ali, para todos que estão nos acompanhando aqui nesse podcast. Muito bom. Tem muitos, mas assim, se puder deixar um, sem ser filosófica, sem ser verdadeira, né? Continue procurando excelência
nos mínimos detalhes, dentro do que você precisa fazer, sem depender dos outros. Não crie expectativas nos outros, mas faça a tua parte. Só fazendo a tua parte é suficiente para o resto acontecer. Então é isso. Muito bom. Prazer estar contigo. Que seja o primeiro de muitos episódios gravados juntos. Gostei. Parabéns aí pelas perguntas. Gostei das perguntas, viu, Eduardo? Uma frase para mulheres empresárias, esposas de empresários. Na verdade, para empresários. Investir em pessoas é o melhor investimento na construção de teu negócio. Vendedor pronto não existe. Uma Samantinha pronta não existe. Um Arthur pronto não existe. Um Eduardo pronto não existe. Um Flávio Augusto pronto não existe. Um Mário não existe. Só que se você aprender a treinar, a desenvolver pessoas, mas principalmente você entender que é teu papel liderar e desenvolver essas pessoas sem terceirizar isso para outra pessoa, você vai muito longe. Vale a pena investir em pessoas.